Viu? Então, hoje a gente vai falar sobre as hipoacusias, as surdezes, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai começar a falar da fisiopatologia da surdez, ok? Então, o que é surdez? Vamos definir isso aí primeiro. Quando eu falo em surdez, a gente pensa logo em anacusia, não é isso? Perda total da audição. E, na verdade, quando eu falo em surdez, eu estou falando desde uma hipoacusia, um rebaixamento auditivo, até essa ausência total de surdez, de audição, tá? Então, a surdez ela é uma alteração da audição, tá bom? Então, vamos entender isso aqui melhor. Vou voltar na anatomia, igual a gente sempre faz, vou voltar na fisiologia para a gente entender um pouquinho isso aqui. Orelha externa, tá? Conduto auditivo externo. Então, o som, ele entra, como eu já falei para vocês na aula de otites, ele vai entrar, tá? Pelo conduto auditivo externo. Então, ele vem, é conduzido através aqui desse conduto auditivo externo. A hora que ele toca a membrana timpânica, ele vai vibrar, tá? Essa membrana, vibra o martelo, vibra a bigorna, tá? O estribo, e essa vibração no estribo, do estribo na janela oval, vai produzir uma corrente, tá? Uma onda aqui dentro dessa cóclea, tá? Que ela é uma espiral, que vai despolarizar as células ciliadas, e com isso eu tenho a transmissão do estímulo sonoro lá para dentro do cérebro, né? Ele, através do nervo auditivo, ele vai embora e vai chegar nos centros auditivos. Eu vou escanear para vocês, né? Sugiro que vocês voltem e leiam a parte de neuroanatomia do Ângelo Machado. Eu vou escanear para vocês e vou mandar as páginas que são importantes para vocês relembrarem essa neuroanatomia. A membrana timpânica, gente, a gente tem um conceito errado às vezes de falar, ai, furou o tímpano, ficou surdo, né? No sentido de que a pessoa ficou anacúsica, ela não escuta mais, ok? Só que a membrana timpânica, junto com a cadeia ossicular, a gente sabe que ela é responsável pela amplificação sonora. Ela não é responsável pela tradução e pela criação desse som, tá? Então, quando eu tenho uma lesão da membrana timpânica ou uma lesão dessa cadeia ossicular, o que eu vou ter, na verdade, é uma diminuição, tá? Uma hipoacusia. Eu não chego a ter uma perda total. Agora, se eu tiver uma lesão coclear, então eu tenho uma lesão lá nas células ciliadas da cóclea, aí sim eu vou ter uma anacusia, tá? Olha só aqui, voltando lá na fisiologia. Eu mandei para vocês um material, não mandei? De fisiologia da audição e do equilíbrio, quero que vocês leiam. E, então, o som, ele chega, ele vibra essa membrana timpânica. Os ossículos, eles vão amplificar esse som. Então, se eu perguntar para vocês qual é a função da membrana timpânica e dos ossículos, simplesmente a amplificação do som, tá? A produção, a transformação disso em estímulo nervoso, né? Em estímulo sonoro, que vai ser traduzido lá, né? Como é que fala? Dentro do nervo auditivo, vai ser feito pelas células ciliares, tá? Então, nada tem a ver com a membrana timpânica. E o órgão que escuta, que cria, né, esse estímulo, é o famoso órgão de corte, tá? Então, ele é formado por essas células, tá vendo? Umas células sensoriais. Essas células, elas são as famosas células ciliadas, tá? E essas células, elas têm os cílios, que são despolarizados à medida que eu tenho esse estímulo, essa onda de endolinfa, que é causada, né, essa onda que faz o estímulo, quando eu tenho esse movimento aí da janela. E daí, tá vendo? Ó, cada uma delas tem um axônio aqui, eles vão se juntar para formar o nervo auditivo, né? Então, é a parte do vestíbulo coclear, não é isso? O oitavo não é o vestíbulo coclear? Então, a parte coclear é formada por essa confluência aqui das células ciliares, ok? Então, vamos continuar aqui. Depois, olha só,
eu tenho essas vias auditivas centrais, que elas têm os gânglios geniculados, que vocês vão estudar, ler para mim melhor, tá bom? Eles vão no bulbo, passam no mesencéfalo e passam no diencéfalo. E onde que vai ser o córtex auditivo, tá? É uma área do cérebro que fica no lobo temporal, ok? Então, gente, a audição ela é feita nessa área que a gente chama de córtex auditivo, ok? Então, sempre que eu escuto, eu tenho que ter uma integridade de todas essas vias, tá? Então, se eu tiver algum problema nas células ciliadas, eu vou ficar surda, anacúsica, tá? Sem audição. Se eu tiver algum problema nos nervos, né? No nervo vestíbulo coclear, eu vou ter anacusia. Se eu tiver qualquer problema nas vias auditivas centrais, eu vou ter anacusia. Então, vamos supor que o meu paciente tem um AVC. E nesse AVC, ele tem uma morte desse córtex auditivo. Ele vai ficar anacúsico, ele não vai escutar mais, tá? E aí, olha para vocês verem, a surdez ela tem uma prevalência de 3% na população. Quando eu falo em surdez, eu estou falando de alterações auditivas, não estou falando de anacusia, tá bom? Semiologicamente, surdez não é sinônimo de anacusia. As causas mais prevalentes, gente, presbiacusia e apaia. A gente vai falar sobre elas. Então, a presbiacusia, ela é a principal causa de perda auditiva no adulto. E a paíra é a segunda principal causa. Em relação às causas infantis, as causas na infância, aí já não é mais paíra e presbiacusia. A genética, tá, ou hereditária, e as sequelas de otite média aguda. Então, são as causas mais frequentes de problemas auditivos na infância. E por que eu coloquei esse asterisco aqui? O avanço, a melhora da assistência neonatal a prematuros, né, os CTIs neonatais, essa melhora tem aumentado a sobrevida. Então, bebês cada vez mais prematuros têm sobrevivido, né? E o que acontece isso? Tem uma série de fatores estressantes ali durante esse tratamento neonatal, durante o CTI neonatal, que fazem essas crianças terem um fator de risco maior para problemas auditivos, tá? Então, por exemplo, a hipoxemia é fator de risco, tá? Os antibióticos que a gente usa tanto para a sepse primária quanto para a sepse tardia, eles são sabidamente ototóxicos. Então, por que a gente dá? Porque não tem outro antibiótico. Ou você dá esse, ou o bebê não vai sobreviver, tá? Então, a gente usa essa medicação e a gente espera para ver se vai ter sequela ou não, tá? A gente sabe que as paradas cardiorrespiratórias, que às vezes essas crianças estão sujeitas, as hemorragias intracranianas, as meningites, o uso de algumas outras drogas associadas, enfim. Então, a criança que é prematura, ela é uma criança que a gente tem que ter todo um olhar especial para essa criança, porque é uma criança que tem uma probabilidade maior, tá, de surdez. E para tratar isso, o que eu tenho de tratamento? Basicamente, aparelho auditivo e implante coclear, que a gente volta aqui, tá? Se tem uma coisa que funciona no SUS, gente, é aparelho auditivo e implante coclear, tá? Então, se eu pedir um aparelho para o meu paciente do SUS, eu pedir um implante coclear para o meu paciente do SUS, consegue rápido, tá? Dentro de tempo hábil, sem atrapalhar o tratamento. Então, não há razão para eu ter um paciente hoje que não escuta. Seja ele surdo, tá? No sentido da anacusia, ou seja ele um paciente que tem apenas hipoacusia. Então, nós vamos destrinchar isso aqui e entender isso aqui melhor. O que eu tenho que perguntar para o meu paciente na anamnese? Então, ele chega para mim com uma queixa que não está escutando, tá? Ou tudo, ou está escutando parcialmente, enfim. Primeira coisa, história familiar. Não falei para vocês ali, principalmente na criança, que eu posso ter essas causas genéticas? Então, aquele paciente que tem história na família, tá? De perda auditiva, de um parente, alguém que tem uma anacusia, uma hipoacusia, ele tem uma predisposição maior aí de desenvolver, tá? De ter. Algumas outras doenças, por exemplo, eu não falei para vocês que a presbiacusia, tá? Ela é a principal causa de hipoacusia no adulto. A presbiacusia também tem um caráter genético. A PAIR também tem um caráter genético. Então, a gente tem que pesquisar, perguntar para esse paciente se ele tem história aí de perda de audição na família, tá? Trauma.
Então, o trauma, tanto o traumatismo craniano, causando uma lesão ali na cóclea, ou o próprio traumatismo, barotrauma, falei para vocês, né? Ou otite de repetição, ou um trauma mesmo, fibrocotonete, então a gente tem que perguntar essa história. Exposição a ruído, a gente vai esmiuçar isso aí melhor na PAIR, tá? Então, a exposição crônica a ruídos intensos, ela pode causar perda auditiva, ok? E a exposição aguda ao ruído muito intenso, ela também pode causar perda auditiva, tá? Tem vertigem e zumbido associado? A gente não conversou na história, na aula de vestibulopatias, que quando eu tenho, né, eu estou suspeitando ali de uma labirintopatia, obrigatoriamente eu tenho que pedir as audiometrias. Aqui também eu tenho que perguntar para o meu paciente. Tem vertigem? Roda, tá? Tem zumbido? Zumbido é muito interessante, porque nem todo paciente que tem vertigem tem zumbido, tá? E nem todo paciente que, tem todo paciente que tem perda auditiva tem zumbido, e nem todo paciente que tem zumbido tem perda auditiva, mas eles costumam andar juntos, tá? Então, o paciente com zumbido, ele acaba ganhando, mesmo que ele não tenha queixa de hipoacusia, ele acaba ganhando o exame audiométrico, tá? Cronologia disso. É agudo? Não, eu já estou perdendo a audição há muito tempo. Na hora que eu estiver falando das causas específicas, vocês vão perceber isso aí, tá? Então, aquele paciente que tem uma história já crônica, já tem um bom tempo que eu estou perdendo essa audição, tem piorado e tal. Eu vou pensar, por exemplo, em presbicusia, em alguma outra causa. Aquele paciente que me relata, não, eu estava ótimo, daí de repente eu perdi a audição. Nós vamos pensar em outra coisa, tá? Medicação em uso. Existem medicações que são sabidamente ototóxicas. Então, da mesma forma que a gente falou lá, que o paciente está usando uma medicação, né? E começa com sintomas vestibulares, tontura, vertigem, a gente tem que avaliar se ele está usando alguma medicação que é sabidamente ototóxica, tá? E a gente tem que avaliar também o paciente que começa com sintomas auditivos, ok? E está usando alguma medicação que é sabidamente ototóxica, tá? E comorbidades. Nós vamos ver que tem algumas comorbidades, diabetes, que elas podem potencializar algumas causas de perda auditiva, ok? No exame físico, o exame físico é basicamente a otoscopia. A gente vai falar dos testes clínicos de audição mais no final da aula, tá? Que é o que a gente vai fazer lá na aula prática. E a gente pode fazer esses testes clínicos sim, durante a anamnese, durante o exame físico, mas a otoscopia, ela é o exame de maior importância aí. O que eu vou avaliar? Se existe algum fator obstrutivo ali naquele conduto auditivo. Tem uma rolha de cera? Tem uma perfuração na minha membrana timpânica? Tem um aspecto de otite serosa ali? Não. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ou tem, então vou suspeitar de alguma coisa, tá? De exames complementares, a gente tem que pedir esses 3 testes C, tá? Audiometria tonal, audiometria vocal, vocês vão achar em alguns livros, textos na literatura, como logoaudiometria, tá? E a imitanciometria, ou impedanciometria também, vocês vão encontrar, tá bom? Então, a gente sempre tem que pedir os 3 testes. Eu vou explicar primeiro para vocês como é que funcionam esses testes e depois a gente vai aplicá-los nas doenças, ok? Então, vamos entender o primeiro deles. Antes disso, né? Os tipos. Então, quando eu tenho perdas auditivas, eu posso ter 3 tipos de surdezes que a gente fala. Eu posso ter uma perda auditiva que é na parte da condução do som, tá? E eu posso ter uma perda auditiva que é na parte neurosensorial. Então, vamos voltar lá no início da aula. Não falei para vocês que o conduto auditivo, o som passa pelo conduto auditivo, ele é amplificado pela membrana timpânica, amplificado pela cadeia ossicular, e depois é que ele vai ser transmitido, transformado ali em descarga ali, em impulso nervoso e vai virar audição. Então, gente, quando eu falo em perda condutiva, eu estou falando que o meu paciente tem algum problema
nessa parte auditiva ali da condução desse som até a criação dele mesmo nas células ciliares. Então, perda condutiva significa problema na orelha externa ou na orelha média, tá? Da cóclea para dentro, vai ser tudo perda neurosensorial. Então, se eu tiver um problema coclear, problema nos nervos auditivos, o problema de via central, tá? De sistema nervoso central, são perdas neurosensoriais, tá? E quando eu tenho essas duas perdas agindo junto, a gente tem a perda mista. Esquece essa perda mista por enquanto. Vamos entender bem a condutiva e vamos entender bem a neurosensorial. Quando na minha audiometria eu avalio a via aérea, tá? Então, via aérea, vocês vão pensar que é onde eu tenho ar, tá? Onde eu tenho ar? Conduto auditivo externo e orelha média, não é isso? E a via aérea, ela corresponde à minha via condutiva. Então, quando eu avalio a via aérea, eu estou avaliando essa parte de condução do som e quando o meu paciente tem problema na via aérea, ele tem perda condutiva, tá? Quando eu estou avaliando a via óssea, é onde não tem ar, então é da cóclea para dentro. Quando o meu paciente, eu avalio a via óssea, ele tem algum problema na via óssea, quer dizer que ele tem algum problema ali da cóclea para dentro da parte neuronal ali, tá? E ele tem uma perda neurosensorial. Vamos dar uma pausinha agora, vocês podem interromper. Alguém não entendeu até aqui? É importante que vocês entendam esses conceitos para eu poder continuar. Pode interromper quem quiser. Cadê o chat? O chat some aqui. Tem hora que eu não consigo colocar esse chat. Se alguém quiser interromper aqui, abre o microfone, por favor. Posso continuar, tá tudo tranquilo, né? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos entender aqui a audiometria. Como é que funciona o exame de audiometria, tá? Eu coloco o meu paciente dentro de uma cabine. Esse paciente vai ficar dentro de uma cabine audiológica. Eu coloco um fone de ouvido, tá? E eu vou testando os tons, tá? Eu testo a frequência de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000. Isso tudo é em hertz, ok? Então, aqui está em kilohertz, por isso que está 25, 500, para. Mas vocês vão encontrar, na maioria dos exames, 250, 500, 1000, 2000, tá? E eu vou testando os tons, tá? E eu anoto em qual volume o paciente escutou. Então, quando eu olho esse traçado audiométrico aqui, tá? Quando eu olho esse traçado audiométrico aqui, o chat apareceu agora. Depois eu explico aqui essa questão do zumbido, tá, Carla? Quando eu volto aqui no meu traçado audiométrico, olha aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, tá vendo? Até 120. Isso é o volume do som, ok? Então, eu estou anotando em qual volume do som meu paciente escutou, tá? O normal, gente, e aqui ele vai anotando em todas as frequências, ó. Sempre vermelho é o ouvido direito e azul é o ouvido esquerdo. A bolinha significa, ela sinaliza, né? Simboliza o lado direito e o xizinho o lado esquerdo. Isso é padronizado em todas as audiometrias. Então, olha aqui, ó. Em 250 o paciente escutou em 5, mais ou menos. Aqui em 0, tá, gente? O 0 não quer dizer que ele escutou no 0, não. É porque o 0 existe um som lá, tá? Aqui ele escutou no 1000, no 10 e vai anotando. O normal é que o meu limiar auditivo esteja acima de 25, tá vendo? Então, eu tenho que escutar todos os sons que me são apresentados, pelo menos até o volume 25. Se tiver que colocar no 30, no 40, no 50, no 70, quer dizer que eu estou com perda de audição, entendeu? Então, quanto mais para baixo tiver esse traçado aqui na audiometria, pior está a minha audição, ok? Tá? A chavinha, gente, ela simboliza a via neurosensorial. Então, a bolinha significa a minha via condutiva, tá? A via aérea. Então, coloco o fone, o som entra por dentro do conduto, vibra a membrana timpânica e eu escuto. Depois, qual que é a próxima parte do exame? A fonoaudióloga vai pegar um probe, que a gente chama um quadradinho, e coloca aqui na mastoide, em cima da mastoide. E ela repete o teste, tá? Aí eu já estou escutando direto com a cóclea, tá? Eu não escuto por dentro do canal do ouvido. Então, a gente está avaliando a via neurosensorial. O que é normal? Ambas estarem juntas, tá?
eu tenho que escutar igual. Se a minha cóclea está perfeita, se a minha via condutiva está perfeita, tímpano, conduto e tudo, eu tenho que escutar igual em tudo, tá? Quando eu tenho diferença entre elas, aí eu vou ter alguns tipos de perda. Todo mundo entendeu como é que funciona a audiometria até aqui? Se tiver dúvida, para, tá? Então, o primeiro teste é esse. Eu quero saber se meu paciente escuta, audiometria tonal. O segundo teste, gente, é a audiometria vocal. Ok, eu já sei que meu paciente escuta. Agora eu quero saber se ele compreende, se ele entende o que eu estou falando para ele, tá? Isso tem mais a ver com via central, ok? Então, o que eu faço? Isso é padrão. Padrão, isso é padrão no teste. Eu pego aqui, ó, entre 500 e 2.000 Hz, tá? Todo mundo fala mais ou menos nessa frequência. A gente chama isso aqui de frequências da fala. Então, quem tem a voz mais grave, quem tem a voz mais aguda, todo mundo fala mais ou menos entre 500 e 2.000 Hz. Então, teoricamente, o meu paciente que tem uma audiometria tonal normal, ou seja, né, acima aí, menor do que 25 decibéis, entre 500 e 2.000, ele não tem dificuldade para entender a voz humana, tá? O que eu vou fazer? Eu pego a média entre 500 e 2.000, aumento 40 decibéis, isso é padrão no teste. Alguém padronizou, quem inventou o teste inventou assim, é assim que funciona. Então, esse meu paciente escuta em torno de 5, tá vendo? Quando eu pego a média aqui. Mais 40, 45, tá? Então, eu vou pegar em 45 decibéis, a fonoaudióloga vai falar palavras para ele. No início, ela fala monossílabos. Então, olha aqui, tá? Então, eu peguei aqui, coloquei, olha, precisei de colocar em 90 decibéis para o meu paciente. Então, esse paciente provavelmente tinha uma média entre 500 e 2.000 de 50 decibéis, tá? Então, ele identificou, tá vendo? Aqui é o Mzinho de monossílabos. Ele conseguiu identificar 100%. Meia, D, tá, do, to, tá? Ela vai falando e ele vai repetir. Se por acaso esse paciente não consegue, ele erra, tá? Na verdade, se ele não acerta, né, mais de 80%, ou se ele erra mais de 20%, ele vai ter que falar os dissílabos. Por isso que eu tenho esse Dzinho aqui, tá? Então, aqui ele acertou 100%, tá ok. Mas vamos supor que ele acertasse 82%, por exemplo, já testa os monossílabos, tá? Até 85% de acerto, ok, tá? Menos do que isso, ela vai repetir. E disso aqui, ela tira isso aqui que a gente chama de SRT. Então, o SRT, ele me fala em qual volume eu preciso colocar a voz para o meu paciente entender o que eu estou falando para ele, tá? Então, este paciente dessa audiometria, eu tenho que falar para ele no volume 60, em 60 decibéis, para ele entender o que eu estou falando, senão ele não entende. Ok? Até aqui? Entenderam a audiometria e entenderam a audiometria tonal e a audiometria vocal? Então, olha só, aquele mesmo paciente, olha como é que é a audiometria dele aqui, gente. Na orelha direita, ele escuta no 50, depois no 45, aqui, ó, tá até 70 eu tenho que colocar. E do lado esquerdo também, tá? Então, esse paciente, a hora que eu faço a média entre 500 e 2.000, vai lá para 90 decibéis, vocês concordam comigo? Olha o lado esquerdo aqui, 50, 50, 50, 50, tá? 500, 1.000 e 2.000. Aumentei 40, 90 decibéis, tá? Mas ele acertou 100%. Então, quando eu coloco em 60 decibéis para ele um aparelho, por exemplo, se eu colocar um aparelho no ouvido dele e fazer esse aparelho amplificar o som, colocando o volume do som em 60 decibéis, ele vai compreender tudo que eu estou falando para ele, tá? Ok? Entendido? Isso é uma cabine audiométrica. Então, o paciente ele fica sentadinho lá dentro, tá? A gente coloca aqui, fala de novo como o cálculo decibéis vai ser usado. Vou falar. Então, aqui, ó, eu coloco a cadeira do paciente aqui dentro, tá? A fonoaudióloga fica sentada aqui fora, isso aqui é um vidro, tá? Que ela consegue ver o paciente lá. Ela põe o audiômetro aqui, né? O aparelho de audiometria aqui, e ela vai conversando com o paciente. É claro que na hora que ela for falar os monossílabos e dissílabos, ela tem que tampar a boca, porque eu tenho paciente, principalmente que tem perda de audição, que faz leitura labial, tá? Gente, você calcula os decibéis, é padrão, tá?
Isso é padrão. Eu pego aqui, enquanto o meu paciente escuta, né? Eu vou olhar aqui. Eu olho nas frequências da fala, entre 500 e 2000, tá? Eu vou pegar o volume, então, aqui, ó. 50 mais 50 mais 50, dividido por 3. É uma média, tá? Aqui eu vou pegar 50 mais 40, tá? Mais 50. Aqui talvez desse um pouquinho menos de 90 decibéis, vocês concordam? Se eu for pegar 40 mais 50 mais 50 mais 40 mais 50 dividir por 3, vai dar um pouquinho menos de 90 decibéis. A fonoaudióloga arredondou aqui. Então, é padrão. Eu vou pegar 500 mais 1.000 e 2.000, dividir por 3 e vou somar 40. Em todo mundo, eu vou fazer desse jeito. Se o paciente escutar em 10, 10, 10, 10, eu vou ter que somar e eu vou ter que colocar o volume para ele em 40. Conseguiu entender, Amanda, como é que funciona? Tá? Deixa eu falar, o SRT, a mesma coisa. O SRT aqui é uma média, também é uma formulazinha que a fonoaudióloga usa, tá? Eu não estou passando aqui para vocês como que calcula, é uma fórmula que ela joga e ela acha esse SRT aqui, em qual volume ele escuta. Esses exames, eles são todos padrão, receitinha de bolo. Vai fazendo igual e vai usando essas fórmulas padrão para conseguir os valores. Mas o que é importante no SRT? É eu saber que o paciente precisa deste volume para ele compreender a voz humana, tá? O Carlos, zumbido, ela é uma aula assim, que eu posso dar uma aula só de zumbido, entendeu? Então, é aquilo que eu falei. O zumbido e a hipoacusia, eles andam juntos. Então, a primeira coisa que eu penso no paciente que ele fala para mim que tem zumbido é que ele tem perda auditiva. Mas vamos lá. Eu posso ter zumbido por alteração metabólica. Então, todas aquelas alterações, todos aqueles exames laboratoriais que eu falei para vocês na aula de vestibulopatias, que causam vertigem, podem ser causa de zumbido também. Então, quando o paciente tem zumbido, eu encontro alterações naqueles exames, né, que a gente pede, aquela revisão laboratorial, quando o paciente tem zumbido, obrigatoriamente eu vou ter que pedir as audiometrias para ele, aquela revisão laboratorial igual da vestibulopatias. Então, eu tenho zumbidos de causa metabólica, tá? Eu tenho zumbidos por hipoacusia. Eu posso ter zumbido por bruxismo, tá? ATM, disfunção de ATM, o bruxismo, por causa dessa hipertensão da musculatura ficar mais tensa, pode ser causa de zumbido, tá? Tumores cerebrais, neurinoma de acústico ou outro tumor de via auditiva pode ser causa de zumbido, tá? Então, o zumbido, gente, é problema cervical, tá? Problema de vascular igual acontece lá na vestibulopatia, pode ser causa de zumbido. Então, o zumbido ele não é específico de nada. Mas a primeira coisa que a gente pensa no paciente que reclama de zumbido é que ele tem perda de audição. E obrigatoriamente ele vai ganhar uma audiometria e ele obrigatoriamente vai ganhar aquela revisão laboratorial que a gente fez. Pelo menos inicialmente. Depois, talvez, a gente tenha que pedir até mais coisas, tá? Conseguiram entender? Se não entendeu, me pergunta aqui de novo, tá bom? Cabine audiométrica. Esse é o audiômetro. Tá vendo que aqui tá, ó, 30 decibéis, 1000 Hz. Então, gente, como é que o fonoaudiólogo consegue falar a 30 decibéis na frequência de 1000, entendeu? Como é que ela faz? Aqui, ó, são tons. E o próprio aparelho, ele joga isso para o paciente. Então, ele vai jogar um tom de 1000 Hz a 30 decibéis. E quando a fono vai falar os monossílabos e os dissílabos, ela programa aqui, eu vou falar 40 decibéis, tá? E aí o aparelho joga no ouvido do paciente o som no volume que ela... Na verdade, o certo é falar intensidade sonora, vocês sabem, né? Não é falar volume sonoro, volume do som, é volume alto, volume baixo. Intensidade alta, intensidade baixa, tá? Como é que a gente classifica, então, as perdas de audição? Vocês vão achar divergência na literatura disso aqui, tá? Pouquinho, tipo assim, em alguns lugares vai estar 45, 35, mas é muito discreto, tá? Eu estou sugerindo essa aqui para vocês, é claro que eu não vou cobrar de vocês, né? Coisa que tenha divergência, mas vamos seguir essa aqui como padrão, tá? Normal, de 0 a 25. Então, o paciente que tem um limiar auditivo entre 0 e 25 é um paciente que eu considero que escuta normal, tá? Perda leve, entre 26 e 40, tá? Moderada, entre 41 e 70, tá bom? Perda severa, entre 71 e 90.
e perda profunda maior que 90. Em alguns livros vocês vão encontrar severo, vai estar como perda grave, tá? Então vai estar leve, moderada, grave e profunda, ok? Então são pequenas diferenças que a gente tem na literatura, mas é tudo mais ou menos igual, tá bom? Então eu vou classificar a perda do meu paciente em leve, moderada, severa e profunda, tá? Agora falando da imitanciometria ou impedanciometria. Então já expliquei para vocês como é que funciona a audiometria tonal, como é que funciona a audiometria vocal e agora como é que funciona a imitanciometria, tá bom? Então, gente, ela vai medir a mobilidade dessa membrana timpânica, tá? Então, eu coloco uma oliva, um plugzinho no ouvido que veda esse ouvido totalmente, tá? E eu vou jogar uma pressão ali. Essa pressão empurra a minha membrana e ela volta, tá? Então, a curva, ela sobe e desce, indicando que existe essa movimentação aqui. Então, minha membrana está assim, ela empurra, o estímulo vai empurrar ela ativamente e ela volta passivamente, tá? Então, a curva A é essa curva aqui, tá bom? Então, ela sobe, tem um pico no zero e desce. Isso, gente, é a curva da imitanciometria normal, ok? Curva B, olha só, a curva B é uma linha reta, tá vendo? Não forma. Ou começa a dar esse altinho e vai reto, ou nem forma pico. Quando que eu posso ter isso? Então, vamos pensar o que pode acontecer que eu estou jogando ali o estímulo e essa membrana não movimenta, tá? Vamos tentar pensar aí. O que pode ter acontecido para essa membrana não movimentar, tá? Por exemplo, uma perfuração timpânica. Se eu estou com o tímpano perfurado, eu vou jogar ar ali, aquele ar vai passar direto e não vai ter esse movimento da membrana. Vocês concordam? Tá? Uma rolha de cera. Eu não consigo, a rolha de cera ela não faz esse movimento de ir e voltar, tá? Então, tem algumas causas que a gente fala mais para frente que me fazem pensar né, nessa curva B e a curva C. Então, eu tenho só esses três tipos de curva. A é normal, B é sugestivo de alguma coisa que não faz essa membrana mexer, tá? E a curva C, gente, ela mostra que existe sim um movimento, tá? Dessa membrana. Só que eu tenho que colocar um pouco mais de pressão, tá? Para essa membrana não movimentar. Então, quando eu olho aqui, ó, você tem um pico no negativo, menos 100, menos 200, menos 300. Por quê, gente? Porque eu tenho uma pressão negativa dentro da orelha média. Então, essa membrana minha já está colabada já para dentro, tá? Isso acontece quando eu tenho disfunção tubárica, tá? Então, quando a tuba auditiva não está funcionando, ela não joga ar o suficiente lá para dentro, eu tenho esse colabamento aí, tá? Da membrana timpânica, não um colabamento total, mas ela vai ficar, né, para dentro, em vez dela estar desse jeitinho aqui, ela vai estar para dentro, tá? E com isso eu tenho uma curva C. Então, curva C é patognomônico de disfunção tubárica. Não tem outra alteração que cause curva C, tá? Curva B a gente tem algumas alterações e curva A é normal, tá? Vamos entender agora quando é que eu posso ter perda condutiva e como é que eu vou ver essa perda condutiva na audiometria. O exame normal, todo mundo entendeu? Posso ficar tranquila? Tá tudo certo, tá? Então, o exame normal, todo mundo entendeu, tá? Agora, quando eu tenho perda condutiva, o que vai acontecer, tá? Ou eu tenho um problema no conduto auditivo externo, então, por exemplo, uma rolha de cera, ou eu tenho um problema na membrana timpânica, uma perfuração, ou um problema na minha cadeia oscular. Então, aquela cadeia oscular, por exemplo, ela tá luxada, eu tive um trauma, ou tive uma infecção, teve um problema ali naquela cadeia, tá? Olha só, gente. Então, a hora que a fonoaudióloga coloca o fone, tá? Aquela minha via condutiva está prejudicada. Então, a hora que eu testar o limiar auditivo, ele vai estar ruim. Então, olha só, aqui nesse paciente, o lado direito eu tive que colocar no volume 30, 40, até no 50. E do lado esquerdo a mesma coisa. Então, a minha via condutiva, ela está representada aqui, tá? Pela bolinha e pelo xizinho, ok? Então, ela está representada aqui, né? Pela bolinha e pelo xizinho, tá? Desculpa aqui, a quantidade de decibéis para classificar a perda auditiva é obtida no SRT? Não, tá? A classificação da perda auditiva, ela é obtida no traçado audiométrico,
tá? Então, o SRT é só para eu ter uma ideia de enquanto o meu paciente, em qual volume eu tenho que colocar para ele conseguir compreender a voz humana. Então, o SRT, ele tem a ver com ouvido, com cóclea, tá? E com o sistema nervoso central. A audiometria tonal, não, ela tem a ver só com cóclea. Então, olha só, gente, esse paciente aqui, a via condutiva dele tá aqui, tá ruim, tá? O normal seria até o 25. Estou tendo colocado 40 no 60. Daí, qual que é o próximo passo da audiometria tonal? Eu vou colocar o probe atrás da orelha, aqui em cima da mastoide, e vou testar de novo. A hora que eu fizer esse teste, a minha audição vai estar perfeita, porque a minha cóclea está perfeita. O problema é só na condução. Então, eu vejo essa diferença. A minha via neurosensorial, que é representada pelas chavinhas, e olha aqui, ó, no lado direito, tá? A chavinha tá virada aqui, o biquinho dela tá pro lado direito, tá? E do lado esquerdo, o biquinho dela tá virado pro lado esquerdo. Seria a ponta da seta também? Não sei, tá? Vocês preferirem chamar aí. Eu tenho essa diferença. Então, gente, perda condutiva, aí eu faço a classificação aqui. Esse meu paciente tem uma perda condutiva leve a moderada. Não é isso? Eu não falei que até 40 decibéis é leve? Quando eu passo de 40 já é moderada? Então, a classificação é feita assim. A gente pode falar de leve a moderada. Vamos supor que ela começasse aqui, fosse piorando, piorando e até em 80. Perda condutiva leve a grave ou leve a severa. Ok? Então, a classificação da perda é feita na audiometria tonal. Do lado de cá, a perda condutiva leve a moderada também. Tá? Então, gente, perda condutiva, chavinha e bolinha estão separados, tá? E a chavinha está acima de 25 e a bolinha está abaixo de 25, tá? Falando grosseiramente, é isso. Causas, gente, a rolha de cera. A rolha de cera, ela pode ser uma causa, tá? De perda condutiva, não pode? O som não consegue passar ali adequadamente. Então, quando eu tenho um paciente com uma rolha de cera, se eu fizer uma audiometria desse paciente, né, é óbvio que se na hora que eu fizer o exame de otoscopia, eu ver que tem qualquer coisa atrapalhando, tá? Essa condução ali, né? Uma rolha de cera é uma contraindicação para fazer um exame de audiometria, porque eu vou ter um resultado ali que não é compatível, né, com a realidade, porque eu tenho um obstáculo ali. Mas se eu por acaso fizer, eu vou achar uma perda de condução e na impedanciometria eu vou achar uma curva B de bola. Tá? Não falei para vocês? Não existe aquele movimento ali, tá? Então, rolha de cera é causa de perda condutiva. Uma otite média crônica. A otite média crônica não é essa perfuração timpânica aí que já não fecha mais naquele paciente que teve infecções uma atrás da outra ali, tá? Então, gente, na otite média crônica, eu vou ter perda ali se eu tiver única e exclusivamente a perfuração timpânica e lesão de cadeia ossicular, eu vou ter uma perda de condução também. Da cóclea para dentro, tá tudo ok, tá? E eu vou ter uma curva B também, B de bola, tá bom? A otite média crônica, ela acaba com o passar dos anos cursando com uma perda que a gente chama de mista, tá? Quando eu tenho esse problema na condução, então essa perfuração timpânica, e às vezes pelo paciente ter várias infecções de repetição, tá? O que vai acontecer? Esse paciente acaba, num daqueles episódios, tendo uma otite interna também, então aquela infecção ela entra ali na cóclea, tá? E com isso o meu paciente ele acaba ficando com uma perda também no componente neurosensorial, tá? Então ele pode ter uma perda mista, que a gente fala, tá? Vocês vão ver depois no traçado como que ela funciona. Mas se eu tiver só perfuração timpânica, eu vou ter essa perda de condução com uma curva B também. E aí, gente, como é que eu vou diferenciar? Como é que eu sei se é uma rolha de cera ou se é uma otite média crônica? Por isso que o exame chama exame complementar, tá? Igual não adianta você chegar para mim com uma radiografia do paciente, com uma tomografia do paciente, tá? Você tem que ter anamnese, exame físico e depois o exame complementar. Isso chama método cartesiano de raciocínio clínico. Você pegar um exame sem ter a anamnese e o exame físico, tá? Ele não vai te ajudar em muita coisa. Senão ele chamava exame principal, né? Não chamava exame complementar.
É por isso que ele chama exame complementar. A audiometria é um exame complementar que complementa a minha anamnese e meu exame físico, tá? Então, vamos continuar aqui. A otite média serosa. Não falei para vocês que a otite média serosa, gente, ela é uma causa, tá? É uma inflamação, uma estase ali, uma disfunção tubária que foi ficando tão grave, que ela fechou totalmente. Eu tenho aquele acúmulo de secreção ali, né? Aquele líquido, aquela secreção que é produzida todos os dias na orelha média. Ela fica parada ali, tá? Naquela orelha. E o que vai acontecer? Em geral, a clínica do paciente é só hipoacusia. Aquela sensação de ouvido tampado que a gente tem quando está gripado, tá? E na criança, a gente tem que pensar que ela é uma causa importante de atraso de linguagem, dificuldade escolar. Eu brinco o seguinte, tem TDAH? Tem déficit de atenção e hiperatividade? Ok, pode até ter, mas eu tenho que descartar qualquer problema auditivo. Que mesmo aquela criança que é portadora de TDAH, se ela não escuta direito, ela vai ficar mais dispersa, óbvio, né? Tem dislexia, tá com dificuldade de alfabetização, ok, mas primeiro nós vamos ter certeza que essa criança escuta, tá? Então, a criança com atraso de linguagem, a criança com atraso de desenvolvimento, com dificuldade escolar, até que se prove o contrário, ela tem perda auditiva. Nós temos que descartar isso, tá? Não falei para vocês que a otite média serosa é assintomática, tá? Então, é aquele paciente que você vai fazer otoscopia, por acaso ali, e você vê aquela membrana opaca, avermelhada, e fala, que estranho esse? Tá com dor de ouvido? Não. Tá com febre? Não. Tá? No máximo, às vezes, uma rinite, uma IVAS, tá? Mas aí você vai pensar mais em otite viral, é aquele paciente que está assintomático. E por que a serose da curva B, gente? Porque aquela secreção que está ali dentro, ela não deixa essa membrana mover, tá? Ela é mais resistente do que aquela força que eu estou usando para empurrar. Então, o paciente que eu acho uma membrana desse jeito, tá? E acho uma curva B, tá? Ele é um paciente que tem uma otite média serosa. E a otite média serosa, em geral, ela dá a perda também auditiva, tá? Disfunção tubária. Antes de virar otite média serosa, começa com disfunção tubária. E a disfunção tubária, gente, o paciente ele pode relatar para vocês que ele tem essa flutuação auditiva. Tem hora que funciona bem, tem hora que funciona mal. Às vezes é uma criança que tem um atraso escolar discreto, tem um atraso de linguagem discreto. Disfunção tubária pode ser, sim, tá? Causa de atraso escolar. É aquela criança que todo dia que está com crise de rinite, ela começa com aquela sensação de ouvido tampado. Então, um dia ela escuta bem, outro dia ela escuta mal, um dia ela escuta bem. É uma criança que, às vezes, a gente tem que compensar ela para ela romper e desenvolver na escola, tá? O que chama atenção na disfunção tubária? Otoscopia totalmente normal, tá? E eu posso ter desde limiar auditivo normal, tá? Até perda condutiva, ou o que a gente chama simplesmente de gap aéreo ósseo. O que é isso? Eu tenho a chavinha lá e a bolinha, elas não estão juntas, mas ambas estão acima de 25, tá? Então, é isso aqui que a gente encontra. Olha só, do lado esquerdo, que é o azul, não é que eu combinei com vocês. Do lado esquerdo, gente, eu tenho o xizinho tá aqui, tá vendo? Quando eu avalio a via aérea do meu paciente, tá? 40, 50, 60. Então, é um paciente que tem uma perda auditiva, tá? Do tipo condutiva, por quê? Porque a minha chavinha tá lá no 20, ó, tá? Leve a moderada, ok? Tá? Agora, olha aqui o lado esquerdo. As duas estão acima de 25, não estão? Só que a via neurosensorial está um pouquinho melhor que a via óssea. Então, eu falo, paciente apresentando gap aéreo ósseo discreto. Então, ele não tem perda de audição, mas tem alguma coisa atrapalhando aquela via condutiva ali que não deixa ela estar excelente. O normal é ela estar exatamente igual à via neurosensorial. Tá, gente? Ok até aqui? Conseguiram entender? Dúvidas? Pode interromper. Tá? Não fica sem entender, não, senão vai virando uma bola de neve o negócio. Tá? Otosclerose. A otosclerose também é uma causa de perda de audição por um comprometimento da parte condutiva. Tá? Então, a otosclerose é uma doença que ela é genética, tá? Então tem um caráter genético
eu tenho, em geral, na família tem história positiva, tá? Ah, minha mãe já teve, minha tia já teve. Por que eu estou falando mãe e tia? Ela é mais comum em mulheres, tá? Mas homens também têm autoesclerose. Ela pode ser uni ou bilateral. Então, eu posso ter um ouvido só cometido ou posso ter os dois, ok? Ela tem uma tendência a piorar durante a gravidez, por causa dos hormônios, né, da progesterona principalmente. Isso não é consenso em literatura, ok? E qual que é o problema da autoesclerose, tá? A base do meu estribo, ela sofre um processo ali, a platina, aquele lugar onde o estribo ele está em cima da janela ali, ele sofre um processo de remodelação óssea que a gente fala. Ele está o tempo produzindo osso, absorvendo osso, produzindo osso, absorvendo osso. Isso faz com que a platina fique rígida, tá? Ali em cima daquela janela, ok? Então, o que acontece? A hora que o estímulo sonoro vem, a membrana timpânica vibra bem, o martelo vibra bem, a bigorna vibra bem. Na hora que chega lá no estribo, o estribo não consegue transmitir esse estímulo sonoro para a janela oval e esse estímulo sonoro é prejudicado. Na cóclea para dentro, está tudo perfeito também. Então, a cóclea é normal, o nervo vestibulo-coclear é normal, as vias auditivas são todas normais, tá? O que acontece com a autoesclerose? À medida que os anos vão passando e a doença vai evoluindo, eu posso deixar de ter essa autoesclerose limitada ali somente a platina. Ela começa a entrar para a janela, tá? Ela pode entrar e pode ter o que a gente chama de autoesclerose coclear. Então, eu começo a ter esse processo de ossificação e reabsorção óssea, esse remodelamento ósseo, também na cóclea. Aí, eu começo a ter uma perda de audição também do componente neurosensorial. Aí, nesse momento, o meu paciente vai começar a ter uma perda mista, tá? Eu tenho uma perda do componente neurosensorial e uma perda do componente auditivo, tá? Então, gente, a autoesclerose, o ideal, tá? Não tem remédio para autoesclerose. De alguns estudos mostrando o uso de alguns medicamentos, isso não tem muita comprovação em literatura, não é usado na prática, tá? Às vezes a gente usa naquele paciente que tem uma doença mais agressiva, que a doença evolui muito rápido, mas também não é usado, tá, em literatura. A indicação do tratamento de escolha, o primeiro tratamento do paciente de autoesclerose é uma cirurgia, que a gente chama de estapedotomia. Então, o que eu faço? Eu não falei para vocês que está tudo preservado. Conduto, membrana timpânica, martelo, bigorna e a parte de cima do estribo. E a platina está ruim e da platina para dentro, da membrana da janela oval para dentro, ele também está tudo perfeito. Então, o que a gente faz? A gente tira esse estribo, tira essa platina e coloca uma prótese no lugar, tá? Aí a audição volta ao normal, tá? Em geral, a doença estabiliza, não se sabe exatamente por quê, mas a doença estabiliza em geral quando a gente faz a cirurgia. A doença que o paciente que ele não é submetido à cirurgia, a tendência é essa doença ir evoluindo e o paciente ficando com uma perda cada vez maior, tá? Mas isso também não é regra. Eu tenho paciente que evolui super rápido para uma surdez importante e eu tenho paciente que fica anos ali para ter aquela piora do limiar, tá? Então, olha só, gente, aqui é a cadeia ossicular, tá? Então, aqui, ó, por dentro do canal auditivo, tá? Olha aqui, ó. Por dentro do canal auditivo, aqui eu tô com um microscópio olhando dentro da orelha aqui, ó. Eu faço uma incisão na parte posterior aqui do tímpano e jogo ele todo para frente. Tá vendo aqui que o tímpano tá dobrado aqui? Aqui, ó, o martelo tá preso na membrana timpânica. Lembra que ele fica preso? Ele articula com a bigorna aqui dentro, debaixo desse osso aqui. Aqui, ó, é o ramo longo da bigorna, tá vendo? E aqui tá o estribo. A crura dele anterior e a crura posterior tá lá. E aqui embaixo, ó, é a janela, tá? Então, a gente desarticula esse estribo aqui, tiro esse estribo daqui, jogo ele fora, tá? E coloco uma prótese, que ela ancora aqui na bigorna e liga ali dentro. Volto com esse tímpano pro lugar, acabou a cirurgia. Mais ou menos 40 minutos de cirurgia no máximo, tá? E o paciente no pós-operatório imediato, ele já nota a diferença na audição. Ele já percebe que está escutando melhor, tá? Perda neurosensorial. Então, vamos entender aqui como é que é a perda neurosensorial. Vou explicar para vocês e nós vamos fazer um intervalinho aqui de 15 minutos,
tá? Porque essa aula tem muito conceito, muita coisa, a gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos, tá? Então, vamos entender que essa perda neurosensorial. Eu tenho, tá vendo? Ó, eu coloquei o fone, coloquei e testei a minha via condutiva. Deu aqui, ó, tá vendo? O paciente escutou aqui do lado direito aqui, 30, 40, 50, até 90 decibéis, tá? A hora que eu coloquei aqui atrás o probe e testei, a minha audição, ela tá ruim porque a minha cóclea está ruim. Então, eu vou conseguir o mesmo limiar auditivo, tá? Então, a perda neurosensorial, a chavinha e a bolinha estão juntas e estão abaixo de 25. Então, vou voltar lá. Audição normal, tá? Bolinha e chavinha juntos, acima de 25, tá? Limiar auditivo até 25 decibéis. Perda condutiva, chavinha e bolinha separadas, tá? A parte neurosensorial, limiar maior que 25, a parte condutiva, limiar menor do que 25. Gap aéreo-ósseo. Eu tenho uma diferença entre os dois, chavinha e bolinha não estão juntos, mas ambos estão acima de 25, tá? Perda neurosensorial. As duas estão juntas e estão abaixo de 25, tá? Ok até aqui? E por que eu coloquei aqui sempre curva A na impedanciometria? Se meu problema é na cóclea, gente, eu não tenho alteração na curva, tá? Meu problema, quando eu falo em neurosensorial, é da cóclea para dentro, tá? Esqueci de comentar com vocês na otosclerose, é a única perda de condução onde eu tenho curva A bilateral. Por que eu tenho curva A? Porque a membrana timpânica, esse movimento dela está normal. O problema é só lá na platina. Então, eu encontrei uma audiometria onde eu tinha uma perda condutiva com curva A, isso é patognomônico de otosclerose. Igual a curva C é patognomônico de disfunção tubária, gente, poucas coisas em medicina são patognomônicas, vocês sabem, né? Essas duas alterações na audiometria são, tá? Então, a perda neurosensorial aqui, ela é sempre curva A. Por que ela é sempre curva A? Porque não tem nenhum problema no conduto, na membrana timpânica e nem na cadeia ossicular. Meu problema é da cóclea para dentro, tá? Da membrana, da janela para dentro, tá? Então, a gente volta daqui 10 minutos para eu falar para vocês sobre os tipos, né, de perdas neurosensoriais. A gente falar um pouquinho de perda mista e um pouquinho de tratamento. Ok? Querem perguntar alguma dúvida até aqui? Ficou tudo claro até aqui?